mais uma aula de revisão. Revisão, mega revisão de número 3. Aula 3. E aí a gente falou, né, que vamos fazer 4 aulas revisionais para testar os seus conhecimentos do ensino fundamental de maneira, né, de forma com o quiz, que é perguntas e respostas. E hoje tem outro assunto, né? Na primeira aula a gente reviu Potenciação e radiciação. Na segunda aula, Equação do primeiro grau e equação do segundo grau. e hoje, né? Qual será o tema da revisão de hoje? Lembrando que todos esses assuntos vão ser estudados em aulas próprias, né? Então a gente vai ver esse assunto sendo explicado e tudo. A gente só faz esse tirateima aqui para saber se a galera recorda dos tópicos, dos conceitos e sabe aí resolver algumas das situações que a gente propõe, tá certo? Beleza? Então vamos lá? Beleza, vamos lá Aula de então. número 3. Mas antes disso, deixa eu falar aqui mais um pouquinho. A gente hoje dá algumas dicas também, né? De como a gente Isso. pode estudar, de como a gente pode se planejar e fazer todo um esquema aí para ficar mais fácil para vocês aí da mediação tecnológica, certo? Vamos lá, agora sim então, aula de número 3. Vamos junto. E aí? Mega revisão de número 3. Hoje, nessa mega revisão, vamos falar do sistema cartesiano e vamos também dar uma pincelada na ideia de função. Muito bem, sistema cartesiano, né? Então, de onde vem essa palavra? Tudo a gente vai dar uma estudadinha e também relembrar um pouco das funções. No primeiro ano, a gente estuda um tanto de funções na unidade 2, né, professor Malmal? Um tantão. Não é verdade? Na unidade 1 também já tem no finalzinho Já lá uma começa, introdução, tal, as ideias básicas. E vamos lá para as habilidades da aula de hoje. Continuamos revendo e reconhecendo as operações e, claro, as suas propriedades, porque a gente está fazendo uma revisão. Então, por isso que a gente revê, reconhece, né? E, com certeza, isso vai ser bom para o seu aprendizado lá na frente. E agora? É possível lembrar 100% de um conteúdo estudado? Será que é possível? Você aí, aluno do primeiro ano, em todas as localidades do estado de Rondônia, será que você consegue lembrar 100% do que você estudou? 100%? Eu vou ser sincera, eu não, Na íntegra? lembro. Eu acho que é meio complicado, Né? é meio difícil. Assim, a gente que tem uma pegada já da matemática, que a gente fica, né, fazendo isso o tempo todo, a parte de matemática, a gente vamos dizer que a gente até garante, né? Mas e as demais? E os demais assuntos, as demais disciplinas? E eu estava analisando, mesmo assim, mesmo na pegada, nunca é do jeito que a gente, né, sempre dá uma mudadinha ali e tal. Tá no rumo, tá ali nos 80%, 90%, mas sempre foge um negócio aqui, esquece, às vezes dá aquele branco, tem uma palavrinha aqui, peraí, não, esqueci, falta, tá lá, mas 100%, será que dá? Mas se não der 100%, A gente pode chegar nos 90, 95, né? então vamos chegar nos 95%. Será tá que bom. tem um esquema, tem uma técnica, uma regra para isso? Vamos aprender junto com vocês, olha lá. Então, para a gente lembrar o mais possível, né, de quantidade de conteúdos estudados, vamos ver como isso funciona, vamos entender melhor agora. Então, vamos lá. O que acontece? Vamos ver agora. 10% quando a gente lê. Então, ontem, né, na nossa aula anterior, nós falamos de potenciação, radiciação, falamos de equação do primeiro e equação do segundo grau. E aí, quem foi lá atrás de pesquisar alguma coisa, de ler alguma coisa sobre... Esse que foi lá ler alguma coisa, já conseguiu ali guardar 10%. Só de ler a informação, de abrir lá no Google alguma coisa, pegar no livro e fazer aquela leiturazinha rápida, 10% já é garantido. E 20% quando a gente ouve. Então eles assistiram a aula, escutaram, já tem 20% garantido. Legal, tá ouvindo o que a gente está falando, o que a gente está explicando, 20%. Vamos avançar mais um pouquinho, 30%? Quando observamos, prestar atenção na aula, e aí olhar direitinho, não deu tempo, abre de novo no YouTube mais tarde, assiste de novo, dá uma olhadinha lá de forma mais especial, que é 30%. Legal. E aí a gente tem 50%, metade agora, quando a gente observa e ouve, né? Olha então que legal. Tá tranquilo então. Tá. A galera que está assistindo aí, ouvindo a nossa aula e observando, prestando atenção, tem 50% de chance de lembrar depois. Beleza. Né? Aproveitamento. 70%, professor Maurício. Quando, além de observar e ouvir, você se dispõe a
conversar, a discutir com os outros sobre o assunto. Sabe aquele colega que está com dúvida? Que você fala assim, cara, para de perguntar, tu pergunta demais. Conversa com ele, explica para ele, discute com ele. Fala, não, cara, é assim, ó, faz assim, faz assado. Isso vai te garantir 70%. Vem cá, vamos conversar aqui um pouquinho. Esse discutir não é o discutir de brigar, tá? Não é isso, não é aquilo. É o discutir de dialogar, discutir opiniões, né? Resultados. Então, olha aí que legal, né? 10% quando lê, 20% quando ouve, 30% quando observa. Já os 50% observa e ouve. No 70%, quando tem aquela conversação com seu colega, tá? E eu gosto dessa última opção aqui, por quê? Ainda não é a última? Não, calma, daqui é a última. Porque olha só, às vezes eu gosto de matemática, fulano gosta de história, Deltrano gosta de português. E eu não tenho muita facilidade com história, então eu vou lá com fulano e falo assim, não, vamos lá, eu te ajudo com matemática e você me ajuda com história. Ou a troca de informação, ou a troca de conhecimento. E isso garante 70%. E aí, para finalizar, 95% quando a gente ensina os outros. Então é por isso que às vezes o professor, você sabe tudo, você sempre sabe, porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Com certeza. Então você que puder fazer essa troca aí, que o professor Maurício falou com seus colegas, né? Ele sabe mais de história, você sabe mais de português, e aí vocês dão essa ensinada pro colega, com certeza você está aprendendo dobrado. Imagina, então quanto mais você ensinar, mais você vai aprender. E o legal é que assim, ó, até a metade, até 50%, é mais ou menos o que acontece, né? O professor vem dar aula, explica, se você ficar prestando atenção, você vai ter ali 50%, beleza. Os outros 45% já vai para aquele ponto que nós falamos na nossa última aula, que é o de ser protagonista, não é? Não é o outro, sou eu. Então eu vou lá, não, vou te ajudar aqui com essa atividade aqui, tu está com dificuldade, vou te ajudar, beleza. Quando eu começo a ensinar, eu pulo de 50% para 95%. E aí, olha só o ganho que eu tenho. Então, olha o ganho. Se eu quiser só 10%, eu vou só ler. Pego lá e vou ler. Por isso que não é legal não ir para a escola, porque na escola ele vai escutar, ele vai prestar atenção, ele vai estar ali atento. Aí é um ganho diferenciado. Se ele ficar só em casa, só lendo, só é 10%. E vai ensinar os outros na escola, com certeza vai aprender mais. Vai aprender bem né? mais. Legal, então, dentro desse percentual aí, para você lembrar dos assuntos estudados, você vai se colocar aí, né, em alguma posição que você acha que você deve. Quanto mais você se esforçar, mais você vai alcançar, tá certo? Beleza. O 100% realmente é muito difícil de lembrar, né? Mas, às vezes, né, o cara tem um dom natural. Galera que estuda aí pro Enem aí de dia a dia, manhã, tarde e noite, com certeza muita coisa vai carregar na memória. Ela já falou de Enem 2 vezes. Não consigo, gente. Eu não falei nenhuma ainda, mas quando eu começar a falar, já viu. Não tem como. Vamos lá então, dando continuidade na nossa aula, depois de tudo isso, agora a gente vê testando o que você lembra do seu ensino fundamental. E aí estamos juntos, professora Lúcia e professor Maurício, lá na formatura do indígena, como a gente já falou para vocês, fomos convidados, né? Foi muito legal, a gente ficou muito feliz com o convite, né? Então, legal? Legal. Beleza. Então vamos agora, saindo da cartola do nosso mágico, a nossa mega revisão na sua parte 3. Que vamos revisar. Sistema cartesiano e funções. Beleza. E nada melhor, né, do que a gente fazer o quê? Um quiz. Perguntas e respostas, né? Eu tô mais perto. 1, 2, 3, levanta a mão. Mão na orelha. Já. Ganhei. Você então vamos para a hora do quiz. No quiz a gente vai fazer daquele jeito, tá? 10 perguntinhas sobre sistema cartesiano e sobre funções. Aí o aluno se pergunta, eu nem lembro o que é esse tal de sistema cartesiano. Vai lembrar. Vai lembrar. Na hora que você se conectar aí com o assunto, você vai lembrar, tá? Então, solta a vinheta do quiz. A hora do quiz! Organiza o seu caderno, coloca de 1 a 10 aí, vai fazendo as suas respostas, que à medida que a gente vai corrigindo, aí você vai ter a ideia aí do seu percentual de acerto, tá certo? Certo. Olha lá então na telinha, vamos começando
E antes disso, o nosso amiguinho está perguntando para vocês, né? Será que você lembra os conceitos do ensino fundamental? Vamos estudar isso através do quiz. Então vamos começar assim. Pergunta de número 1. Qual é a posição, aí, parênteses, coluna e linha da carteira A? Temos ali uma sala de aula com várias carteiras distribuídas entre linhas e colunas. E ele já está dando a indicação. Primeiro a gente quer a coluna, depois a gente quer A linha. E aí, qual é a posição da carteira A? Será que ela está na segunda coluna, terceira linha? Será que ela está na terceira coluna, segunda linha? Terceira coluna, terceira linha? Quarta coluna, segunda linha. Onde está a carteira A? Vamos lá. Coluna, linha. Coluna, linha. Muito bem, a galera tá pensando e já se localizou. Vamos lá, então, para a resposta. Ali mostra o quadro, a mesa do professor, né? E aí tem uma sequência de baixo para cima e da esquerda para a direita. A resposta correta é a letra A. Muito bem, por quê? A carteira A tá na segunda coluna, né? Olha aqui, segunda coluna e terceira linha. Beleza. Então, com certeza isso aí já é trabalhar o plano cartesiano. Então, vamos seguindo aqui. Pergunta de número 2. Na praça, na posição AE desse mapa, está... Eu falo da praça, porque tudo é praça ali, né? Praça do Sol, Praça da Paz, do Praça Vento, do Vento da Chuva. ou da Chuva. Ainda tem mais aqui, tem Praça da Lua. Mas vamos lá. Qual dessas praças está na posição AE? Vocês estão vendo que primeiro letra maiúscula, depois letra minúscula. Primeiro letra maiúscula, depois letra minúscula. A aluna Thalita acerta todas, afiadíssima, estudou nas férias, certeza. Pegou as aulas de 2021, ficou revendo, falou, agora detona em 2022, não vou passar vergonha não. Então, na posição A maiúsculo e minúsculo desse mapa está a Praça do Sol, Praça da Paz, Praça do Vento ou Praça da Chuva. Com certeza, nesse período que estamos vivendo em Rondônia, Praça da Chuva, né, gente? Tá chovendo todo dia e muito, não é pouca chuva, não. Então, olha aqui, a posição A maiúsculo e minúsculo. Quem se encontra nesse lugar é a Praça da Chuva. Muito bem. Em homenagem às chuvas de Rondônia, vamos à pergunta de número 3. Considerando a função dada por y igual a 10 menos 2x. Para x igual a 5, y vale 10, 5, 1 ou 0? Para x igual a 5. Quanto vale o y? Então, substitui o x. No lugar de x, coloca 5. E verifica que valor dá como resultado. Será que é 10? 5, 1 ou 0? Aluno Matheus, fugiu da aula de matemática hoje. X vale 5. E aí? Tempo. Travou. O tempo está passando, os alunos estão pensando. Nós temos um termômetro aqui. Quando a gente recebe uma resposta aqui... Muito bem! Quando a gente recebe a resposta aqui, parte-se do princípio que os alunos também já conseguiram fazer, né? Isso então, vamos lá? A resposta correta é a letra D. Vamos fazer aqui junto com eles? Vamos lá? Por que deu 0? Porque no lugar do X, a gente vai colocar, 2 vezes quem? 5. 5, né? Lembrando que numa expressão, primeiro a gente faz a multiplicação. Então, repete o 10. Então, muita gente às vezes se perde porque faz 10 menos 2, 8 vezes 5, né? 40. E não é assim. Então, vamos lá. 2 vezes 5? 10. 10. Aí, 10 menos 10, zerou. O valor de y é 0.
certo? Então, sempre partindo do princípio que a gente resolve raiz e potência, depois multiplicação e divisão e, por último, adição e subtração, tá bom? Beleza? Certinho. Vamos à pergunta de número 4, vamos lá? O valor que falta na tabela abaixo é... Aí temos a tabela com os valores de x, com os valores de y... E temos as 4 alternativas. Mas antes deles pensarem um pouquinho, olha aqui, vamos dar uma conversadinha. Vocês viram que isso tudo que a gente está trabalhando já são funções e já plano cartesiano. Não é difícil, né? Olha aí. Claro que com o tempo, aí às vezes tem alguma coisa que às vezes dá aquela, né? Ah, não estou lembrando bem desse conteúdo aí não, desse também, assunto. E assim, alguns, né, sentia que a vibração, sentiram dificuldade, né, que eu falou assim, sistema cartesiano, aí lembra do plano cartesiano. Só que quando chegou lá, eles foram trabalhar com localização no sistema normal. É isso, é aplicação, matemática aplicada. E quando você chega em algum lugar que vai se localizar pelo GPS, ou que você abre lá o Google, né, para o mapa, você tem que saber se localizar. Isso é o sistema cartesiano. Claro que na matemática, na função aplicada, você trabalha com as coordenadas x e y, só duas, né, vertical e horizontal, só para marcar o ponto nos quadrantes. Mas o sistema cartesiano serve para você trabalhar com localização. Tá? Até tem uma história para contar para vocês aqui, ó, que a professora Lúcia estava boicotando a nossa viagem de barco, né, olhando lá esqueci o nome lá do barco lá e querendo, né, levar a gente para lugares diferentes. Qual barco? No barco, que você queria navegar lá no barco. Não podemos boicotar a localização. Mas, gente, para a gente se localizar, a gente precisa de duas informações, né? Esse plano cartesiano são valores em x e valores em y, né? Então, o que acontece? A gente vai sempre ter duas informações, porque uma vez que você trabalha aí, por exemplo, eu moro na Avenida Rio de Janeiro, só isso de informação é suficiente? Não. Avenida Rio de Janeiro? Não, né? Não é. O que precisa? Você precisa saber mais alguma informação, ou o número da casa, ou entre quais ruas, né? Então, essa parte de localização é praticamente o plano cartesiano, onde a gente trabalha valores em x e em y. Para a direita, valores positivos, para a esquerda, negativo. Para cima do eixo, também valores positivos, abaixo, valores negativos. Então, esse é o plano cartesiano que a gente está falando aqui. Só que, claro, ali a gente envolveu as praças, a gente envolveu outros assuntos aplicados, né? Mas a gente já está trabalhando o plano cartesiano e as funções. Vamos lá, então, na pergunta de número 4 de novo, para a galera pensar mais um pouquinho. O valor que falta na tabela abaixo é... Então quando o x é 0, o resultado deu? Menos 1. Quando o x é 1, o resultado deu? 2. E quando o x é menos 2? O resultado vai dar menos 7, menos 5, nós estamos falando de função. 5 ou 7. Tem que substituir. No lugar do x, substitui pelo menos 2. E aí? E agora, o que vai dar? José? Pensa. Muito bem. Vamos lá. Muito bem. A galera tá ficando entre a A e a D aí, né? Uns estão dizendo que é A, outros estão dizendo que é D. Vamos ver. Porque sinais iguais soma, né? Mantém o sinal, deixa o sinal, troca o sinal. E agora? Vamos à resposta? Vamos. Resposta correta é... Menos 7. Por quê, né? Vamos lá, a gente vai ter que substituir aqui. No lugar do x, 3 vezes x. Não vai, né? O x é menos 2. Menos 1. Esse é o y, né? Vamos lá, y vai ser igual. 3 vezes menos 2. Menos 6. Menos 6, menos 1. É uma soma de dívidas. Eu devo 6, eu devo 1, eu devo 7. Então, se o x entrar na máquina de calcular, isso aí vocês vão estudar com a gente na aula específica, tá? Quando a gente falar de máquina de calcular, vocês já vão entender. Quando entrar na máquina de calcular o menos 2... vai sair o menos 7. Isso, porque aqui, o que está acontecendo na máquina é isso aqui, ó. Multiplica por 3, tira 1. Multiplicar por 3 e tira 1. Multiplicar por 3 e tira 1. Fácil, né? Beleza? Beleza. Vamos então agora na pergunta de número 5. No açougue, o quilo de carne moída custa R$16.
O preço a pagar Y em função da quantidade de carne comprada X é Y igual a 16X, Y igual a 16 mais X, Y igual a 16 menos X ou Y igual a 16 sobre X. E aí, o que vocês acham? Olha, tá desatualizada essa carne moída aí ou tá atual? Não, deu uma baixada, subida, tá assim, mas é a carne do mercado, aquela congeladazinha, esse preço mesmo. Então, a carne moída custa 16, né? O preço a pagar em função da quantidade comprada vai ser quem? Vai ser 16, o quilo vale R$16, né? Isso. Vai ser 16 vezes X? Vai ser 16 mais X menos X ou dividido por X? O que você acha? Deixa eu ver. Essa tá bem fácil. E é legal porque assim, você pensa já, né, e já vai associando a ideia da função. Por quê? Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, que envolve parte financeira, que envolve construção, que envolve produção, tem diretamente ligada a si a ideia da função. Nós até fizemos alguns vídeos no ano passado sobre a produção do leite, né, sobre a produção de farinha. Tudo isso é função. Não parece, mas é função. Por quê? Porque uma coisa depende da outra. Aqui, o que eu vou pagar depende de quantos quilos de carne eu comprar. Então pensando por esse lado, né? O que você acha aí? Bom, tem que somar com X? Ou é mais ou é vezes. Ou é mais ou é vezes. Não vai dividir, não vai subtrair. Nem vai subtrair, nem vai né? Senão seria bom, né? A pessoa se dividisse, seria bom. Eu ia comprar logo 16 quilos, que 16 dividido por 16 era só R$1. Né? Tava de boa. Vamos ver então, a resposta correta é a letra. Vamos lá, letra, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Letra A. Vou sempre multiplicar, né, professor Maurício? Isso. Por exemplo, se for 1 quilo de carne, R$16. vezes 1, né? Então Isso. o X vai valer 1. E se for 2 quilos de carne? 2 quilos de carne, 16 vou multiplicar por 2 agora, né? Então, 32. E assim por diante, né? Então, sempre eu vou multiplicar. Multiplicar por a quantidade de quilos de carne comprada, de quilos que eu vou gastar, tá bom? Beleza. Beleza? No meio de tudo isso, a gente tem técnicas de estudo. Então, agora a gente vai passar para vocês um pouquinho de como você pode se organizar para estudar melhor. Faz muita diferença, viu, gente? As técnicas de estudo fazem diferença. O que a gente passa aqui para vocês, ó, é importante, porque se você criar uma técnica, um esquema para você estudar, vai te facilitar. Muitos de vocês, às vezes, auxiliam os pais, as mães, né? Aí no trabalho, em casa, seja no campo, seja na comunidade. Então, a gente precisa, às vezes, criar aquela rotina, né? Por exemplo, nós aqui também estudamos. Eu já ia falar isso para vocês. E vou falar para vocês uma coisa. Não é fácil, tá? Não adianta falar assim, não, é coisa fácil. Não é, porque é bem simples. Você vai sentar para poder fazer alguma coisa. Mas quando você sentar, você vai lembrar que, poxa, esqueci de fechar isso, esqueci de fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem trabalho para entregar, tem atividade para fazer. Vai sempre aparecer alguma coisa para te tirar do foco. Não é fácil, não adianta falar. São técnicas. Se você aplicar a técnica direitinho e com fidelidade manter ali direitinho, vai ter resultado. E nós temos muitos resultados positivos na mediação. Muitos mesmo. E a gente vai mostrar umas técnicas na aula 3, outras na aula 4 e assim por diante. De vez em quando a gente vai trazer alguns aqui combinados e para auxiliar você a estudar, tá? Vamos lá então? Técnicas de estudo, primeiro a gente precisa de planejamento. Olha só que coisa fundamental. Você precisa definir o objetivo desejado. O que você quer? O que você quer? Então, antes de começar a estudar, a se resolver, você vai decidir o quê? O que eu quero fazer? O caminho, né? Tem que traçar o caminho. É a primeira coisa. Aí aquele detalhe. Você quer terminar os estudos e fazer um curso superior, tal, quer fazer uma faculdade, já é um objetivo, já é um caminho. Quer passar no concurso, trabalhar? Quer só passar no concurso? Ou simplesmente, não, vou terminar aqui e vou só ajudar meu pai no sítio, na fazenda, vou ficar só aqui, também é um vou objetivo. Tocar. Eu lembro de uma conversa com uma aluna lá de Calama, que ela falou assim, não, eu quero só terminar o ensino médio e vou tocar aqui o mercado do meu pai. Beleza.
É o objetivo dela. Então, traça... É o primeiro ponto, é você observar o que eu quero. E a partir daí, aí começa a labuta, aí começa o sofrimento. Depois do planejamento, a gente vai para uma outra etapa. E agora depois de planejar, né, de tudo, definir o objetivo, a gente precisa planejar a sua preparação, né? Você tem que decidir quais métodos você vai usar. Tá, você quer chegar lá, mas o que você vai fazer para chegar lá? Né? Aí você pode pensar assim, não preciso fazer mais nada, porque eu quero só tocar o mercado do meu pai. Não, precisa fazer muita só coisa. terminar. Não é simples assim. O que nós mais temos, né, de histórias no mundo são de pessoas que receberam herança, receberam, né, uma empresa do pai e com pouco tempo, por não ter uma capacidade de administrar, faliram. Pois e aí é. acabou. Então, não é só pegar, meu pai tem um mercado lá, vou pegar o mercado e vou levar adiante. Não é. Então, você precisa se planejar, porque não é simples. Conversa com o pai. E se for a sua programação fazer as avaliações como o Enem, você tem que programar simulados, fazer provas anteriores. Você vai praticando para chegar no resultado satisfatório lá na frente, tá? E também, vamos lá então, depois do planejamento... Aí você vai estudar, decidiu que vai fazer o Enem. Não, eu vou fazer o Enem, professor. Eu quero fazer o Enem porque eu vou fazer o vestibular, e eu quero fazer direito, eu quero fazer medicina, eu quero fazer biomedicina, eu quero fazer veterinária. Beleza, definiu? Aí começa um método diferente. Agora você tem que se programar, porque agora você tem que estudar. Beleza? Aí vai ter que estudar. Então vamos lá, no método não procure formas mirabolantes de estudar. Gente, é simples. Quer ver? Olha lá na telinha, é bem simples. Para estudar, não procure formas mirabolantes, ou seja, eu preciso pegar um domingo todinho e sentar das 7 da manhã até as 22 horas. Não precisa. É melhor 1 hora de estudo bem aproveitado do que 3 horas de estudo sem concentração. Procure estudar sempre em um horário específico. Aquele horário é das 8 às 9. É horário que não tem nada para fazer, não tem perturbação, não tem nada. É esse horário. Isso é importante, né? Que se cria uma rotina. Uma vez que você tem a rotina de estudo, fica mais fácil, porque até o teu organismo se acostuma. Não, todo dia cedinho eu estudo, não, todo dia à noite, final da noite, eu acho mais fácil. Aí vai das afinidades, né? Tem gente que rende bastante na madrugada. Vai até meia-noite, 1h da manhã. Já tem gente que gosta de acordar às 5, né? Tem gente que gosta de estudar ali à tarde. Então, acordar que horas? Às 5. Então vai muito do seu perfil. Cada pessoa tem um jeito de trabalhar, de estudar. E com certeza, se você criar essa rotina, vai ficar mais fácil, tá? Dando continuidade, então, no nosso quiz, vamos para a pergunta de número 6. Olha lá. A pergunta de número 6 diz o seguinte, vamos ver, na pergunta de número 6, vamos ver. Um garoto arruma palitos, fazendo uma sequência de quadrados. Quantos palitos ele usaria para fazer 4 quadrados? Um quadrado ele usou 4 palitos. Agora, para fazer 2 quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palitos. Para fazer 3 quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palitos. E agora a pergunta é, para fazer 4 quadrados, eu já vi um negócio legal aí, olha só. O primeiro foi 4, né? Aí para o segundo, aumentou tantos, porque foi para 7. E aí depois o terceiro aumentou mais tantos, igual. Então tá aumentando a mesma quantidade. Você está fazendo uma lógica matemática, já né? foi, um raciocínio lógico. É uma função. É uma função? Primeiro tá indo valor... de quanto em quanto? Isso. Então deu a dica, deu quase a resposta para os meninos. A próxima etapa, então, para fazer 4 quadrados, com certeza, né, professor Maurício? Vai usar quantos? Vamos ver? Peraí, calma. 4 mais 3, 7, mais 3, 10, mais 3... 13, já sei ali. Beleza, a resposta correta. 13 palitos. 13. Vamos agora à pergunta de número 7. O valor da função y igual a x ao quadrado mais 1 para x igual a menos 1 é o valor da função, ou seja, o valor de y para x igual a menos 1. Igualzinha àquela que nós fizemos anteriormente. Lá, acho que era a 4 ou era 5. Então, no lugar do x, a gente vai colocar menos 1. Aí, eleva ao quadrado e soma 1. Eleva ao quadrado e soma 1. Vamos ver? O que vocês acham? É 0? É 2?
É menos 1? Eu acho que é zero, porque Ou é menos 3? menos 1 mais 1 vai dar zero. Ao quadrado é zero. Ah, pode ser. Pode ser? Pode ser. O x é menos 1. Ah, mas está ao quadrado, né? Isso. Menos 1 ao quadrado, aí negativo ao quadrado fica positivo e aí? Muito cuidado, muita calma nessa hora com as regrinhas de sinal, né? E com a potenciação. A gente já viu a primeira aulinha lá, relembrou alguns tópicos. E quando se eleva ao quadrado, o que acontece? É porque assim, a tendência na letra A era mais fácil, que menos 1 mais 1, zero. Ao quadrado, zero. Né? Tá facinho. Só que nem sempre é bem assim. Vamos ver então qual é a resposta correta para a pergunta de número 7. Olha lá. Na pergunta de número 7, a resposta correta é a letra B. No lugar do x, nós vamos colocar menos 1 ao quadrado. Uma coisa importante é colocar entre parênteses, né? Menos 1 ao quadrado. 1 positivo. É porque é menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1. 1 vezes 1, 1. Menos com menos, mais. 1 mais 1, 2. 2. Muito bem, resposta correta, a letra B. Então tem detalhezinhos que a gente vai relembrando, vai aprendendo conforme as aulas vão passando, tá? Pergunta de número 8, vamos lá? Sabendo que a produção de farinha depende da quantidade de mandioca, sabe-se que para 1 quilo de farinha são necessários 2 quilos de mandioca. Determine a relação entre a farinha Y e a mandioca X. Para 1 quilo, né? Tá faltando 1 aqui. Isso. 1 quilo de farinha são necessários 2 quilos de mandioca. Determine a relação entre a farinha, é o Y, e a mandioca, que é o X. Bom, então se 1 quilo de farinha são 2 quilos de mandioca, então é a metade, não sei, o dobro. Quem é o Y? O Y é A farinha. a farinha. A mandioca é o X. A mandioca é mais, né? Então, eu tenho 2 quilos de mandioca para 1 quilo de farinha. Então, pensa. Vamos lá, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Na resposta correta é a letra A. Por quê, professor Maurício? Explica aí para nós. Porque se para cada 2 quilos de mandioca eu vou fazer 1 quilo de farinha, a relação entre a farinha e a mandioca é da metade, não é? Porque a metade é 2, a metade dá 1. Então, acho que a galera meio que ficou em dúvida entre a metade e o dobro, né? Mas você tem que ver quem é o Y e quem é o X, tá? E ela foi bem incisiva. Quem é o Y? A farinha. Então, se a farinha é menor do que a mandioca, então a metade. Se fosse o contrário, aí seria o dobro. Mas não se preocupem, tá? É só um exemplo para você ver na prática o que é a função. Mas daqui um pouquinho você vai aprender e vai ficar bem legal. Beleza. Vamos à pergunta de número 9. Olha lá, estamos acabando o nosso quiz aula de hoje. Faltam 2 perguntinhas. Pergunta de número 9 diz o seguinte. Dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, o valor de f de 3 é 0, 1, 2, 3 ou 4. Opa, essa daqui veio com 5 alternativas. Olha que maravilha. Quando a gente fala f de 3, no lugar do x eu tenho que colocar O 3. em todas as situações. No lugar do x tem que colocar 3. Muito bem. Muito bem. No lugar do x tem que colocar 3. Quando a gente substitui, temos o resultado. Então, x ao quadrado eleva ao quadrado. Aquele valor que foi dado ali é 3, né? Eleva ao 3 ao quadrado, quadrado é 3 depois vezes 3. tira, né, 3 vezes o valor, que é 3 vezes 3, e depois soma com 2. Ah, peraí, então se eu vou 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 9. Tem um 9, tiro 9. Não deu em nada, ficou a Então mesma ficou coisa. muito Elas por fácil. elas. Sobrou então só... Sobrou só o termo que tá sozinho ali, que é o... Então vamos para a resposta. Vamos para a resposta? Vamos para a resposta. Resposta correta da pergunta de número 9. Vamos lá. 2, vai. 2, né? Não surgiu aqui a resposta, mas a gente marca, certo? Isso, vamos resolver lá rapidinho para eles? Vamos à pergunta... Ah, sim, vamos lá. Só para vamos eles poderem resolver ver dá tempo. direitinho. Vamos lá. Então aqui, ó, f de 3. No lugar do x, a gente vai colocar
3. 3 ao quadrado menos 3 vezes 3 mais 2. Então, onde tinha x, a gente colocou 3. 3, beleza? Continuando, f de 3 é igual a 3 ao quadrado? 9 menos 3 vezes 3? 9 também. 9 mais 2. 2. 9 tira 9, a gente elimina. Então, Fica f zero. do número 3 ficou 2, só sobrou 2. Beleza? Beleza. Última perguntinha do quiz da aula de hoje, pergunta de número 10. Vamos ver. Na posição GJ GJ. desse mapa está a GJ, está a Praça do Sol, a Praça da Paz, a Praça do Vento ou a Praça da Lua? G maiúsculo, J minúsculo. O que vocês acham? GJ. JG seria mais fácil, né? JG? GJ. GJ. Quem tá na praça? Qual é a praça do GJ? GJ, já vi. E aí, galera, o que vocês acham? Muito fácil, a gente fez outra pergunta dessa, né? Tá, É só igualzinho. você Só olhar. copilar a Maiúsculo, ideia aí minúsculo, e dá maiúsculo. tudo certo. Vamos lá. Já responderam aqui fora, aqui já. Tem aluno gritando aqui já. Tava com saudade. Aluno Flamel com saudade das aulas de matemática, respondendo as perguntinhas do nosso quiz. Vamos à resposta correta, então? Vamos lá? Pergunta de número 10, a resposta certa, com certeza, é a Praça da Lua. G maiúsculo com J minúsculo. Praça da Lua. Muito legal até aí, né? Muito bem. E é claro que a gente finaliza a nossa aula com o nosso amigo brincando com os números. E hoje, Ó, diferentemente das outras aulas... mas nós temos também a perguntinha, né, do Enigma. Calma. Além que assim, vai ter aula que vai ter só a brincadeira, só brincando com os números. Pode ser uma charada. Às vezes tem alguma Às vezes tem uma coisinha legal. E tem umas aulas Pra descontrair, pra descontrair. que nós vamos rir de algumas coisas que os alunos cometem durante as provas, ou prova normal ou prova do Enem. São o que nós chamamos ali de algumas bolas fora, né? alguns desvios do caminho certo. Umas pérolas, né? Umas Vamos lá, umas pérolas. Os diamantes da matemática. Diamantes. Não se preocupem. Vamos lá então ver agora o Brincando com os Números do dia de hoje? Olha lá. Antes da nossa charadinha, do nosso enigma, tem uma gracinha aí pra vocês, ó. Já copiaram? Eu vou apagar a lousa. Antigamente, No nosso tempo nós ficávamos desesperados. Hoje em dia, professor, posso tirar uma foto do quadro? se é aula online, posso dar um print na tela? Nem pergunta, né? É só printando e salvando, printando e salvando. Muito bem. Então, agora vamos ao enigma da aula de hoje. Vamos ver. Pense e responda. Quem é filho de seu pai, mas não é seu irmão? Quem é filho de seu pai, mas não é seu irmão? É sua irmã? É você? É seu irmão ou é seu primo? Se não é seu irmão, não é irmão, né? Quem é filho de seu pai, mas não é seu irmão? Muito bem! E dentro desse enigma você vai pensar, vai fazer o seu raciocínio lógico e vai trazer a resposta para a gente depois das atividades de sala. Como sempre, a gente faz a correção depois e traz também a resposta da charadinha aí do dia de hoje, certo? Então, vamos lá, já já a gente volta com revisão, atividades de sala, até mais!